Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Hoje foi dia de relatório do USDA. Todas as atenções se voltaram para esse relatório. Era um relatório que poderia trazer algumas surpresas aí para o mercado, principalmente por conta de produção lá nos Estados Unidos. É um relatório praticamente que finaliza, né, o tamanho da safra lá nos Estados Unidos e, obviamente, estava todo mundo querendo saber o que o USDA ia fazer, se ia mexer em produtividade, se ia mexer em tamanho de área plantada, enfim, quais as motivações desse relatório. Acabou que veio um relatório mais ou menos dentro das expectativas do mercado, e daí o que aconteceu? Queda de mais de 20 pontos nos principais vencimentos. Vamos conversar com o Aaron Edward, ele é consultor americano, está lá nos Estados Unidos de olho nessa movimentação em Chicago também, porque o Aaron já tinha uma visão antecipada do que poderia ser esse relatório hoje, né, Aaron? E, de maneira geral, não trouxe grandes surpresas não, né? Exatamente, o relatório em si ele foi um relatório misto, que era mais ou menos esperado, e não fugiu muito das expectativas. Então, não foi um desses relatórios que trouxe grandes choques. Assim, a história da soja e do milho é a mesma que nós já conhecíamos. Nós estamos com os estoques apertados nos Estados Unidos, a produtividade abaixou, então nós temos esse quadro, mas também a expectativa é que para 2024 vai ter recomposição de estoques. Então, nós temos um cenário que não mudou muito no papel em relação à soja, mas o mercado caiu. E aí que está, assim, por quê? Né? Por que o mercado caiu, se não teve tanta diferença? E eu queria mostrar um gráfico, não sei se dá para colocar na tela ou não. Sim, estamos vendo já o mas gráfico, Aaron. Tá para no mim ar. tem um quadro sempre fundamentalista, oferta e demanda, os números, nós podemos falar safra um pouco maior, um pouco menor, e tem os pontos técnicos. Para mim, pontos técnicos, eles ajudam a entender movimentações de curto prazo e níveis de suporte e resistência. Então, para mim, não é só um nem o outro, você tem que ter uma visão mista. Mas, na minha opinião, o que aconteceu hoje foi, sem motivos de maior otimismo em relação a preço, o mercado já vinha deslizando e aproveitou essa deslizada, caiu abaixo do suporte e agora está procurando o próximo nível de suporte. Então, essa linha verde, nós estamos vendo os preços no contrato de Chicago para março de 2024, safra brasileira. A linha verde é a média móvel de 20 dias, o preço médio dos últimos 20 dias, que era um nível de suporte que estava se sustentando, hoje não se sustentou. O preço está caindo, o próximo suporte está ali um pouquinho acima dos 13,30, que é a média dos 200 dias, né? A média móvel de 200 pregões, que é aproximadamente um ano, né? Um ano de sessões de Chicago. Então, não me surpreenderia da gente cair mais uns 10 a 15 pontos em busca desse suporte. Só para confirmar, esse gráfico aqui é relativo ao contrato de março, que é a referência aqui para o Brasil, certo, Aaron? Sim, Chicago mais o contrato de vencimento em março. Então, que é a chegada da safra brasileira. Então, o que aconteceu? Não teve suporte, está procurando, não sustentou o suporte na linha verde, média móvel de 20 dias, está caindo para a linha vermelha. Que é o 13,78, hoje fechou ali na casa dos 13,70 e pode buscar aí os 13,32, é isso? Exatamente. Então, na minha opinião, a gente ainda pode ter maiores quedas nesse mercado, que não é necessariamente preocupante no sentido, acabou alto, nunca mais vai voltar, mas chegada da safra norte-americana, o plantio no Brasil não está atrasado, tem chuvas pelo menos no sul que vai dar para começar a plantar, então tem motivo para pensar que essa soja vai deslizar mais um pouquinho. Mantendo acima dos 13,30 é motivo, na minha opinião, de um certo otimismo em relação a esse mercado no curto prazo, enquanto a incerteza, ainda tem incerteza sobre a safra brasileira. Então, se colocar o papel, o USDA está projetando estoques de 119 milhões de toneladas para 2024,
mas está colocando uma safra brasileira de 165 milhões de toneladas. Então, ao longo do ciclo de cultivo, se a expectativa for que essa safra brasileira vai ser mais curta, provavelmente, mesmo assim, há um aumento de estoques, mas seria um aumento menor do que esperamos hoje. Então, esse preço no curto prazo ainda pode ter fôlego, mas vai ter que ter motivo para subir, e eu não vejo muito motivo, digamos, essa semana, ou talvez até a próxima semana, de já começar essa arrancada de alta. Bom, você viu aí, agora deixa eu fazer um convite aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Você viu aí que o mercado não é só composto de fundamentos ou análises fundamentais como a maior parte dos produtores imagina. Existe também a parte técnica a ser analisada, a parte gráfica do mercado a ser analisada. E o Aaron está propondo exatamente um curso nesse sentido para explicar para você que é produtor brasileiro, é um curso voltado para você que é produtor, para justamente entender como é que essas movimentações ocorrem, como é que o produtor deve se posicionar diante dessas perspectivas, enfim, é um curso que tem o seu encerramento, ou pelo menos o encerramento da primeira turma, hoje, certo, Aaron? Exatamente, já está disponível o modo gravado, fizemos um curso ao vivo na terça-feira passada, hoje vai ter um outro curso que vai ser um Tira Dúvidas ao vivo com o João Batista, mas eu convido você a participar, e só falando um pouco do trabalho que nós fazemos, então todo mundo que se inscreveu, que fez o curso, que ainda está disponível, tá? Mas nós, na terça-feira passada, como montar um plano comercial, A, B, C, D, 2 horas de curso para você montar um plano comercial. E nós vimos lá temporada de venda. Olha, setembro, no Brasil, é temporada de venda de soja. Então, você deveria estar se programando para fazer algumas vendas em setembro. Aí, ontem, como parte desse curso, eu estou disponibilizando minha consultoria automatizada por 1 mês, de forma gratuita, para quem fizer o curso. Então, ontem, eu mandei para todos os meus clientes um áudio que eu mando toda semana, com recomendações. Eu falei, olha, amanhã tem relatório do USDA, os fundos estão com uma posição comprada, que eles já estão tirando esse capital. Se você tem em seu plano comercial, que já era para ter feito depois do curso, vendas programadas para setembro, vamos começar a fazer essas vendas. Então, é todo um projeto que é construído. Você programa as suas vendas, você tem os momentos de executar, e ontem eu mandei áudio e falo, olha, está na hora de executar vendas, hoje 20 pontos de baixa. Então, é todo um trabalho construído para ter uma boa comercialização. E é assim que você administra mercados. Então, se você trabalha com comercialização, venha participar do curso. Ô, Aaron, eu imagino que a última semana de serviços já pagou uma década de serviço aí para muitas fazendas que fizeram o curso. Vamos só traduzir o que significa essa sua recomendação de ontem. Se o produtor, se o vendedor, se o produtor brasileiro tivesse vendido ontem, contabilizando essa baixa que o mercado teve hoje, o que ele tinha ganhado a mais aí, Aaron? Um curso, pelo menos? Não tem que vender muita soja para você pagar os R$440 do curso, né? Já teria pago o curso, já teria pago a consultoria, já está no verde, né? E ainda fica um ano inteiro de aprendizagem. Então, assim, tem que investir na comercialização, tem que investir. Você gasta milhões para você fazer uma lavoura, quanto que você gasta para você gerir a tua receita? Isso tem que ser algo orçado. Eu sempre recomendo R$20 por hectare deveria ser o orçamento para cursos informativos, consultorias de comercialização. Esse deveria ser o teu orçamento. Aí, olha o teu orçamento, se não for com a minha cara, escolhe outro, mas esse curso vale a pena e cabe no orçamento de qualquer produtor de soja. Então, garanta sua vaga, participe. Para tirar do papel, para fazer diferença na fazenda, né? Você pode assistir informação aqui, gostei da entrevista e tal, mas ninguém está aqui para entreter. Está aqui para trabalhar, para produzir, para fazer diferença. Então, arregaçar as mangas, participar do curso, trabalhar junto. Muito bom. Para você que está acompanhando a gente nesse momento aqui pelo site Notícias Agrícolas, no chat
aqui ao lado da entrevista, da nossa entrevista com o Aaron, tem ali um link. É só clicar nesse link para poder se inscrever no curso. É o último dia para inscrição, porque hoje ainda tem a possibilidade, às 7 horas da noite, não é isso, Aaron? Exatamente, são 9 horas, horário de Brasília. Possibilidade de você trocar ideia com o Aaron, enfim, bater um papo com ele, tirar dúvidas sobre o que aconteceu no mercado e, obviamente, vai ser disponibilizado para você as aulas que já aconteceram. Mas essa oportunidade de troca de informações com o Aaron, uma aula mesmo, termina hoje, certo? Daí outros cursos poderão ser abertos, mas a primeira turma está se encerrando hoje, certo, Aaron? Exatamente, exatamente. Então fica ali, ó. Link, clique no link e garanta sua vaga no curso. Tá aí o link, é só clicar ali para fazer a inscrição. Corre lá, já faz a sua inscrição, já participa desse curso e já faça parte aí dessa primeira turma de produtores que participaram desse curso com o Aaron Edward, trazendo dicas importantes aí de comercialização. Como o Aaron disse, você precisa estar preparado e entendendo os momentos melhores para fazer a sua negociação. É isso, né, Aaron? Exatamente. Boa. O Anderson Clay está aqui com a gente. Ele disse que esse Aaron é diferente. Ele, cara bacana e de boas análises de mercado. Acompanho muito vocês. Grande abraço. Ele é lá de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Obrigado, Anderson, pela participação. Obrigado aí pelas palavras também. Muito bom. Se você quiser interagir com a gente, aproveite agora também, mas não se esqueça que logo mais às 7 horas da noite tem uma live exclusiva para quem estiver inscrito aí no curso, e ainda dá tempo de fazer essa inscrição clicando nesse link que a gente está mostrando. Combinado? Bom, vamos seguir com a nossa análise aqui, Aaron, porque afinal de contas você disse que o mercado pode ainda cair mais um pouquinho. A gente está falando de um nível de 13,70 e um piso ali, né, um suporte ali de 13,32. É para se preocupar, Aaron? Como é que você vê esse mercado e como ele deve se ajustar aí nos próximos dias? Olha, nós já começou a safra de milho. Aqui logo as colheitadeiras vão estar colhendo soja também. O grosso mesmo falta 3 a 4 semanas, mas já tem relatos. Então, na minha opinião, tanto no mercado de milho quanto de soja em Chicago, nós estamos procurando o preço da safra, a famosa barrigada da safra. No milho parece uma barrigada, na soja é um preço que está se sustentando muito bem, o que faz sentido porque os estoques de soja disponível 2023 estão em níveis baixos. Então, nós ainda temos estoques de soja em níveis baixos. A janela de oportunidade de maiores preços, para mim, é o risco climático no Brasil. Toda a expectativa é que vai ser uma safra grande no Brasil, vai ter isso, mas em todo ano de cultivo sempre tem alguns sustos. Então, mas esses sustos podem trazer novas altas, maiores preços. Demanda precisa estar firme no Brasil. Tem bastante demanda, mas não está vencendo os estoques. Demanda pela soja norte-americana está muito baixa. Nós temos um quadro que nós podemos ter mais demanda e risco climático no Brasil, e eu ainda acho que essa soja, eventualmente, daqui para o fim do ano, tem chance de ter mais uma arrancada, mais uma boa recuperação. Mas aí que eu bato na tecla. O que você vai fazer com isso? Porque tudo indica que 2024 vai ser um ano de maiores estoques. Então, curto prazo, uma recuperação, uma movimentação para baixo seria muito natural por motivos técnicos. Eu não sei se isso vai ser sentido tanto no Brasil, porque essa queda em Chicago pode muito bem ser compensado com o prêmio. Então, acho que talvez o prêmio vai se fortalecer se Chicago cair, e muito provavelmente o preço no Brasil não vai sofrer tanto, mas se tiver oportunidades, uma arrancada, algum risco climático no Brasil, o que você vai fazer na comercialização nessas oportunidades? E isso, a receita de todo 2024, na minha opinião, está baseada em você
batendo novamente na tecla, né? Mas ter um plano para você executar nesse período, porque é muito difícil. Tem 10 dias de seca, eu não vou colher nada, já vendi 20 sacas por hectare, e naquele desespero, aí você não faz nada e era o melhor preço do ano, por exemplo, né? Então, esse cenário, para mim, pode acontecer, mas quando é o próprio quintal que está tendo dificuldade de produção, é bem mais difícil você tomar a decisão de venda. Muito bem. Então, temos aí as perspectivas para o mercado, sabendo que tem a influência do fundamento, sabendo que tem a influência dos gráficos, a influência técnica aí, do mercado. Você pode se planejar melhor para fazer a sua melhor negociação. E é isso que a gente está propondo aqui para vocês nesse momento. E, Aaron, você falou aí de um prêmio no Brasil, enfim, que pode ser o diferencial aí na formação de preços. Mas para que esse prêmio suba ou desça, depende da demanda acontecer. O que a gente pode esperar da demanda pela soja brasileira em momento em que a safra americana também está sendo colocada aí no mercado? Essa pergunta é fenomenal e eu queria muito a resposta dessa pergunta, né? Quem que vai ser competitivo? A soja de safra nova do Brasil, saindo da colheitadeira, ou a soja brasileira disponível? Vamos falar sobre essa soja. Essa soja já passou pelas baixas de junho e julho, não foi vendido, então é uma soja bem teimosa na venda, que até certo ponto é legal, que carrega o preço. Mas o que é interessante e o que me leva a ter otimismo sobre a soja, uma recuperação de soja, ou a soja não cair completamente no curto prazo, é justamente o fato que a safra norte-americana é mais curta e ela já está muito bem vendida. Você tem clientes que estão falando, nossa, eu vendi 50% da minha safra, mas eu vou colher 70% que eu esperava. Então, na realidade, eu estou 80%, 90% vendido. Então, eu não sei quanta pressão de venda que vai ter no período da safra norte-americana, e muitos que não venderam são porque eles têm o plano de sempre segurar essa soja para entre safra. Então, eu acho que muito provavelmente quem deveria estar preocupado nesse mercado de soja é o comprador. Esse é um mercado que eu acho que o comprador, assim, falando não necessariamente de ontem e hoje, né, que nós falamos da venda, mas chegando nessa sustentação, nesse suporte mais próximo de 13,30, para mim o comprador tem que falar, olha, se eu quero um inventário até chegar à safra brasileira, eu preciso garantir que eu vou ter esse inventário. E o produtor norte-americano, eu acho que vai ter receio em vender, porque tem menos e já vendeu muito, e vendeu bem, né? Vendeu a 14. E o produtor brasileiro, que ainda está com soja disponível, eu acho que ainda vai ter, essa soja ainda vai ser um pouco teimosa na venda. Então, por isso, tem motivo de otimismo para a soja disponível nos próximos meses. Mas a palavra de cautela é não deixar essa safra velha e ficar safra nova competindo com uma mega safra de 2024, né? Então tem que ter o ponto que você fala, não, já fui teimoso, agora está na hora de deixar a soja trocar de mãos, né? Então eu sou otimista por um tempo ainda sobre recuperação ainda maior de prêmio no Brasil, e eu acho que esse mercado de soja tem bastante potencial. Setembro, outubro, novembro, de uma eventual recuperação, sim. Muito bem. Vamos aguardar para ver e principalmente aproveitar nos momentos de oportunidade aí de negócios. Meu caro Aaron, muito obrigado mais uma vez pela participação. Lembrando a você que o link está disponível aí, é o último dia para você poder fazer esse curso para aprender mesmo a comercializar direito, para aprender, para entender quais são os fatores aí que podem mexer no seu negócio, na sua comercialização. Enfim, esse curso já está pronto, mas você ainda pode fazer parte dessa primeira turma. Até hoje. Por isso estou falando para vocês, aproveita esse link que está aí disponível para você, clica lá e já se inscreve no curso e ganha
de graça aí uma live hoje com o João Batista e o Aaron, justamente falando sobre o que aconteceu com o relatório do USDA, tirando dúvidas, para onde esse mercado vai, qual é o novo momento de comercialização, enfim, todos esses temas sendo abordados nessa live de hoje, às 9 horas da noite, aqui pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Combinado? É isso, né, Aaron? Acertou, isso mesmo. Muito bem, então corre lá, não deixe de fazer a sua inscrição no curso, não, o último dia, portanto, utilizando esse link que a gente está disponibilizando para você, e assim que terminar a nossa entrevista, esse link também vai ficar disponibilizado na nossa página, na página interna aí da entrevista, para que você possa acessar rapidamente e se inscrever e aproveitar essa live das 7 horas da noite. Combinado? Obrigado, então, pela sua audiência, obrigado, então, pela sua participação. E, meu amigo Aaron, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouco mais essa dinâmica da formação de preços lá em Chicago. Volte sempre. Dispõe, abraço. Abraço para você. Tá aí Aaron Edward, consultor de mercado lá dos Estados Unidos, analisando o relatório do USDA, mostrando para a gente o que aconteceu com o mercado e, mais do que isso, trazendo as expectativas aí pós-relatório. Podemos ainda ter uma sequência de queda de preços lá na Bolsa de Chicago, mas com o mercado sustentado, segundo a expectativa do Aaron, na casa dos 13 dólares por bushel por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Já estava me esquecendo de passar as cotações, a finalização dos negócios. Vamos ver como estão encerrando os negócios lá na Bolsa de Chicago. Está aí na tela. Soja para novembro caiu forte, caiu 22,5 pontos e fechou a 13 dólares e 46 centes por bushel. O janeiro, 13 dólares e 62 centes por bushel, queda de 21 pontos mais 75. Para março de 24, 13 dólares e 70 centes por bushel, queda de 20 pontos e meio, e para maio 13 dólares e 76 centes por bushel, queda de 18 pontos e meio. Esses são os números de hoje da soja. Vamos ver como ficaram as cotações do milho? Olha aí o milho para setembro, 4 dólares e 63 centes por bushel, perda de 8 pontos. Para dezembro, 4 dólares e 76 centes por bushel, queda de 9 pontos mais 25. O março de 24, que é a referência daquele gráfico que o Aaron mostrou para a gente no início da transmissão, só que naquele caso era para soja, né? 4 dólares e 91 centes por bushel, queda de 9 pontos mais 25, e para maio 4 dólares e 99 centes por bushel, queda de 9 pontos e meio. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo para dezembro, 5 dólares e 87 centes por bushel, o trigo subiu um pouquinho, 3 pontinhos de alta. O março da mesma forma em alta, 3 pontos mais 25, 6 dólares e 14 centes por bushel. Para maio, 6 dólares e 30 centes por bushel, 3 pontos de alta. E julho, 6 dólares e 40 centes por bushel, uma alta de 2 pontos e meio. São esses os números, portanto, de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a participação de todos vocês e fica o reforço aí para que corra lá, acione o link, participe desse último dia de inscrições para o curso com Aaron Edward sobre preparo aí de comercialização para a soja. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.